Olá pessoal, professor Carlos aqui do Fox Concursos. Vamos continuar com as nossas aulas de revisão para a banca VUNESP de matemática. Hoje vamos abordar geometria, geometria plana e geometria espacial. O que costuma cair? Geralmente, cálculo de áreas. Então, para isso eu trouxe 3 questões para vocês, 2 de geometria plana e uma de geometria espacial, para a gente revisar as principais áreas e volumes que caem nessas provas. Então, eu trouxe primeiro uma questão com um enunciado um pouquinho longo. Se vocês quiserem pausar o vídeo e tentar resolver, sinta-se à vontade. E nós vamos começar a resolvê-la agora. Questão da VUNESP de 2021. Enunciado. O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid-19, determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Então, em um dado espaço, o número máximo de pessoas que poderiam circular lá é igual à área de circulação, em metros quadrados, dividido por 7. Então, se o espaço tem 70 metros quadrados, dividido por 7, eu só posso ter 10 pessoas ali. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados, ok? No caso de o resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal de referência de arredondamento para o próximo número inteiro. O que isso quer dizer? Por exemplo, se o resultado for um número maior do que 12 e menor do que 12,7, o número máximo deve ser arredondado para baixo e ser 12. Agora, se o resultado for maior do que 12,7, por exemplo, 12,75, 12,8, 12,9, a gente arredonda para 13. É isso que está dizendo aqui. Então, vamos finalmente ao que a questão pergunta. Uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Então, eu tentei fazer aqui um desenho das dimensões dessa galeria. E o que a questão pede é, nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação da galeria é de quanto? Então, eu tenho aqui um esboço da minha galeria, eu dividi ela em um quadrado, aqui em vermelho, de lado 8 metros, então 8 metros para cá e 8 metros para cá. E, como cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado, ó, um lado aqui em comum com um retângulo e outro em comum com esse outro retângulo, e os comprimentos desses retângulos são 20 metros e 25 metros. Então, o que a gente precisa fazer é aplicar essa fórmula. O número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividida por 7. A área de circulação dividida por 7. Primeiro, a gente tem que descobrir a área de circulação, que a gente consegue somando essas 3 áreas aqui. A área 1, que é a área do quadrado, a área 2, que é a área do primeiro retângulo, e a área 3, que é a área do segundo retângulo. Então, vamos calcular uma a uma. A área 1 é igual à área do quadrado. A área de um quadrado é dado pelo valor do lado ao quadrado. O lado enunciado me diz que é 8, então a área desse quadrado vai ser 8 ao quadrado, que é 64 metros quadrados. A área 2, que é a área do primeiro retângulo, é dado pela fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura, ou simplesmente um lado vezes o outro. Quanto vale um lado? Bom, um lado aqui é adjacente ao quadrado, então ele vale 8, e o outro lado vale 20. Então, a área do 2 vai ser 8 vezes 20, vai dar 160 metros quadrados. Finalmente, a terceira área, a área 3, também é um retângulo, então vou calcular usando a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. A base, posso considerar que é 8 aqui, e a altura como 25, ou o contrário, eu só preciso pegar um lado e multiplicar pelo outro. Então vai ser 8 vezes
25, que vai dar 200 metros quadrados. A área total, vou escrever como AT, vai ser 200 mais 160 mais 64, isso aqui vai dar 424. 424 é a área total. Então, qual é o número de pessoas que pode circular aqui? Bom, deixa eu apagar aqui rapidinho e a gente já resolve isso. O número de pessoas que pode circular aqui, vou até mudar de cor, é dado por essa fórmula, área de circulação, dividida por 7. Então, o número máximo de pessoas vai ser a área de circulação, que é 424, dividido por 7. Vamos fazer isso aqui no cantinho. 2, 4, dividido por 7. 7 vezes 6 vai dar 42. Menos, sobrou 0. Acho 4. 60, 4 aqui. 40 dividido, isso vai dar 5. Vai dar aproximadamente 60,5 metros. Lembrando que o critério para arredondar para cima ou para baixo é 0,7. Se fosse 60,71, 60,80, 60,90, eu arredondaria para 61. No entanto, como é 60,5, eu vou arredondar isso para baixo, 60. Então, podem circular 60 pessoas nesta área. Essa foi a primeira questão de geometria plana. Vamos então para a segunda, dessa vez de 2017. Deixar vocês lerem o enunciado aqui rapidinho e nós vamos resolvê-la juntas agora. Enunciado. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R1 e R2, ambas com formato de triângulo-retângulo, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Ele diz para a gente, se a área de R1 é 54 metros quadrados, então o perímetro de R2 é em metros igual a quanto? Bom, isso aqui é uma questão clássica de geometria plana. Então, ele diz para a gente que a área R1 vale 54 metros quadrados. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo vai ser sempre base vezes altura, dividido por 2. Professor, não vou lembrar disso na prova. Vai sim, porque você vai dividir aqui este retângulo, este triângulo, olha só. Você vai enxergar que este retângulo, que este triângulo, nada mais é do que a metade de um retângulo. A área de um retângulo, a gente já viu antes que era base vezes altura, só que eu estou tirando metade dele. Então, a área de um triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Quanto vale a base? A base vale x. Quanto vale a altura? A altura vale 9 metros, dividido por 2. E o enunciado diz para a gente que isso vale 54. Eu já consigo dividir aqui de um lado da equação para o outro por 9. Isso aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Esse valor x vai ser, portanto, 2 vezes 6, 2 vezes 6, que é 12. Portanto, este lado aqui vale 12 metros. E neste outro retângulo aqui, R2, esse lado x mais 4, na verdade é 12 mais 4, 16. Nós já encontramos um lado do retângulo, do triângulo, desculpa, e o outro lado o enunciado já deu para a gente. Como isso é um triângulo retângulo, eu tenho dois lados menores, que são chamados de catetos, sendo que um deles vale 16 e o outro vale 12, e esse lado maior aqui, oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Para calcular o perímetro, eu preciso saber o valor de cada um dos catetos, o valor da hipotenusa e depois somar eles. Como é que eu calculo a hipotenusa num triângulo retângulo? Fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara me diz
Perdão, Teorema de Pitágoras. Só para ver se vocês estão espertos. Então, o Teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Mas, professor, é chato elevar 16 ao quadrado, é chato elevar 12 ao quadrado. Sim, é. Por isso que eu sempre gosto de resolver da seguinte forma. Os concursos e provas de maneira geral adoram usar o seguinte triângulo retângulo, o triângulo 3, 4 e 5. O triângulo 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo, então tem um ângulo reto aqui, cujos catetos valem 3, 4 e a hipotenusa vale 5. Então, sempre num triângulo retângulo, se os catetos valem 3 e 4, a hipotenusa necessariamente vai valer 5. Vocês podem usar o Teorema de Pitágoras aqui e descobrir isso. Mas isso é uma coisa que os concursos e provas adoram usar. Aí você pode dizer, tá, professor, mas aqui eu não tenho um triângulo 3, 4 e 5. Tem um triângulo com um lado valendo 12 e outro valendo 16. Sim, eu sei. Mas olha só o seguinte. Vou desenhar esse triângulo R2 aqui. Ele é um triângulo retângulo, aqui está um ângulo reto. Um dos lados vale 12, que é 4 vezes 3. O outro lado vale 16, que é 4 vezes 4. Olha só que interessante. Eu tenho 3 aqui, eu tenho 4 aqui, e eu só multipliquei cada um deles por 4. Ou seja, a hipotenusa eu não preciso nem fazer o cálculo aqui, que eu sei que vai ser 4 vezes o 5. Então, eu tenho um triângulo 3, 4 e 5, só que ele está escondido aqui. Eu não preciso nem fazer o cálculo, e eu sei que isso vai dar 4 vezes 5, 20. Essa hipotenusa aqui, H, vale, portanto, 20. Viram quanto tempo você economiza na hora da prova? Então, agora nós vamos para o perímetro de R2. Perímetro de R2. Lembrando que o perímetro é igual à soma de todos os lados. O comprimento de todos os lados. Um lado vale 12, o outro lado vale 16 e o outro lado vale 20. Isso vai dar quanto? 12 mais 16 vai dar 28, mais 20, 48. O perímetro de R2 é, portanto, 48, alternativa letra B. Essa foi a nossa revisão de geometria plana. Agora eu trouxe também para vocês uma questão de geometria espacial. Se na geometria plana nós calculávamos área, na geometria espacial nós vamos calcular volumes. E eu trouxe para a gente uma questão da VUNESP de 2017. Se quiserem pausar o vídeo, sintam-se à vontade e nós vamos resolvê-la agora. Enunciado. As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C, sendo A e B em formato cúbico e C num formato de paralelepípedo reto retângulo, cujos respectivos volumes em centímetro cúbico são representados por VA, VB e VC. Se eu sei que o volume do cubo A mais o volume do cubo B é igual a metade do volume do paralelepípedo C, então a medida da altura do bloco C, ou seja, essa distância aqui, H, indicada por H na figura, é em centímetros igual a quanto? Então ele quer saber quanto vale H. E ele diz para a gente que o volume de A mais o volume de B mais é igual, volume de A mais volume de B é igual a metade do volume de C. Agora, eu tenho como calcular o volume de A? Tenho, porque é um cubo e, por definição, um cubo tem todas as arestas de mesmo lado, que é 5 centímetros. O volume de A vai ser, portanto, o volume de um cubo, que é lado ao cubo, que é 5 elevado ao cubo. 5 ao quadrado dá 25, vezes 5, 125. Volume B, VB, da mesma forma, B é um cubo, só que dessa vez de lado 10. Então, o volume vai ser lado ao cubo, 10 ao cubo, que é
1000. O volume VA mais VB vai ser, portanto, 1125 o quê? Centímetros cúbicos. E agora a gente precisa descobrir quanto vale o volume C. O volume C, como é um paralelepípedo, é dado pelo produto dos lados. A largura, o comprimento e a altura. Ou seja, o volume C vale um lado, que é 18, vezes o outro lado, que é 10, vezes a sua altura, que é h, que é o que nós queremos descobrir. E com isso, nós chegamos, claro, em centímetros cúbicos. E com isso, nós conseguimos resolver essa questão, porque o enunciado dá pra gente que VA mais VB é igual a metade de VC. VA mais VB vale 1125, então 1125 é igual a metade, 1/2, vezes, quanto vale VC? 18 vezes 10 vezes H. Esse 2 eu vou simplificar aqui com 18, vai ficar 9. Portanto, jogando tudo que é H para um lado e número para o outro, 90 vezes H é igual a 1125. A altura vai ser, portanto, 1125 dividido por 90. Quanto vai dar isso? Deixa eu fazer aqui no cantinho. 1125 dividido por 90. Isso aqui vai dar 1. 90 menos. Isso aqui vai dar 22. 0. Baixo 5 aqui. Que vai dar 2. 0. 1. Isso. 9 vezes baixo 5. E aqui, 225 dividido por 90, isso aqui vai dar, vejamos, 2, vai dar 180, sobrar 45 aqui, vírgula, 150, isso aqui vai dar 5. Portanto, a altura, 1125 dividido por 90, vai dar 12,5 o quê? Centímetros. Essa é a altura do nosso paralelepípedo C. E com isso nós revisamos geometria espacial. Vejo vocês na próxima aula. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até mais!